bem. Então, é assim. A estética da recepção, na atualidade, é a teoria ou é a corrente, né, da crítica literária e da análise da produção textual que é melhor aceita no mundo, né? Então, ainda não surgiu nada com melhor aceitação do que a estética da recepção. Isso é uma coisa bem simples da gente entender se não for um estudo aprofundado, né? Porque ele envolve muitas coisas. Então, para nós, o que interessa é o seguinte: cada pessoa é um leitor diferente. Por quê? Porque a pessoa tem um contexto de vida diferente, ela tem uma realidade de vida diferente, a bagagem de experiências que ela tem em cada momento da vida também é diferente. Então, a estética da recepção, ela preconiza exatamente isso. Então, por exemplo, se você fizer a leitura de qualquer obra com 15 anos, você vai entender essa obra de uma forma. Se você voltar a ler essa obra quando você tiver 40 anos, com certeza absoluta, o seu olhar para a obra também será diferente. Por quê? Porque você já conseguiu muito mais bagagem na vida, né? Você vai poder entender melhor as reações de um personagem, você vai poder entender melhor como é que a trama se desenvolve, por que ela se desenvolve daquela forma. E isso é basicamente a âncora, né? A base a fundação, vamos dizer assim, da estética da recepção. Porque o princípio básico é o efeito que a obra tem sobre o leitor. Então, vamos dizer, cada um de nós tem uma música, por exemplo, que nos marca. Por que a música marca a gente? Quer dizer, uma pessoa, vamos dizer, se envolve mais com determinada música que outra pessoa com a mesma música. Então, às vezes, a pessoa ouve uma música e fica completamente indiferente. Já outras não, certo? Vão ter uma reação, vamos dizer assim, de personalidade, ou psicológica, ou emocional, muito mais intensa. Então, por exemplo, se vocês pensarem nas letras das músicas de funk, então, por exemplo, para mim, que não vivo aquela realidade da favela, elas vão ter um significado. Claro que eu vou pesquisar, se eu quiser, né? Eu vou estudar, vou em busca de mais conhecimentos para poder interagir com aquela obra, com aquela música. Mas para as pessoas que vivem lá na favela, aquilo diz muita coisa, correto? Aquilo tem um efeito muito intenso. Então, a estética da recepção, ela tem exatamente isso como base, tá? É mais ou menos assim. Quando a pessoa escreve ou quando a pessoa produz uma obra, ela tem uma intenção, certo? Então, é aquela história da pessoa fazer um enunciado, né? A pessoa tem uma intenção, ela quer transmitir uma mensagem, né? Que isso é básico da produção textual, né? E, claro, também envolve a literatura. Então, ela tem uma intenção. Aí ela escolhe uma maneira de transmitir essa intenção. Pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um texto verbal, né? Pode ser uma escultura. Ela escolhe a maneira como ela vai transmitir isso. Só que nada garante que a plateia ou aquelas pessoas que vão receber aquela obra vão entender aquela mensagem daquela maneira. Então, isso é basicamente o que preconiza a estética da recepção, certo? Aí o que acontece? Quando a gente lê uma obra ou quando a gente vê uma obra, né, uma pintura, uma escultura,
a gente pensa na nossa realidade de vida. Então, a gente busca essa intertextualidade, que vocês conhecem muito bem. Tá? Essa intertextualidade, no caso, pode ser conosco mesmos, quer dizer, com aquela pessoa que está recebendo a obra, ou com o mundo que cerca, que nos cerca. Então, você, às vezes, pega um personagem, você pega a trama da obra, né? Você pega o escopo da escultura e da pintura e você coloca tudo isso na sua realidade ou na realidade de mundo que você conhece. E aí você é capaz, então, de, vamos dizer assim, inferir o que o autor da obra possa ter tentado transmitir com aquela mensagem, tá? É claro, se você, por exemplo, você vai em busca do contexto histórico, né, social, cultural do momento em que a obra foi feita. Aí você contrasta com a sua atualização da obra. Isso pode trazer um melhor entendimento dela, porque lá naquele momento em que ela foi produzida, havia uma determinada sociedade, um determinado contexto, né? Havia um quadro. Hoje, esse quadro pode ser bem diferente. Porém, se a obra foi bem produzida, tá? Se a obra é uma boa obra, você poderá, com certeza, fazer essa atualização. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. O Grande Gatsby, The Great Gatsby. Tem milhões de exemplos hoje que podem ser associados ao Gatsby. Certo? Então, milionário, solitário, né? Bom vivant, galanteador. Tem vários exemplos aí na sociedade, né? Aí você pensa, bom, perdeu tudo. É um personagem que era rico, que era milionário, começou a ter em festas, em gastos desenfreados, perdeu tudo. Tem exemplo hoje disso. Se você pegar, por exemplo, a história da Michelle Obama, quantos exemplos de mulheres, de políticos, de esposas de políticos com uma atuação forte como a dela existem hoje? Então, a estética da recepção, ela prega isso, tá? Basicamente, é a sua interação com a obra. Então, é como se você estivesse fazendo uma intertextualidade com a sua realidade, com a sua experiência. E de onde vem tudo isso? Vem dos estudos da semiótica. Então, vocês devem lembrar que um dos princípios básicos da semiótica é o percurso gerador de sentido. Então, a semiótica prega que qualquer interação comunicativa com o mundo é uma imagem, tá? E essa imagem, ela depende muito do repertório de cada pessoa. Então, o meu repertório de conhecimento, de experiências e etc., é muito diferente de qualquer outro repertório. É muito improvável e difícil que duas pessoas tenham o mesmo repertório, tenham o mesmo conhecimento de mundo, já tenham passado pelas mesmas experiências. Isso seriam dois robôs, né, feitos por encomenda. Não existe isso no mundo, certo? Então, vamos imaginar que você resolveu ler Romeu e Julieta, tá? Logo depois de uma decepção amorosa. Você vai interagir com eles de um jeito.
Vamos imaginar que você resolveu ler Romeu e Julieta em um momento em que você está super feliz, que está tudo bem na sua vida amorosa, né? Que você tem um relacionamento forte, sólido e etc. Você vai interagir com eles de outra forma, certo? Imaginem, por exemplo, nesse momento, alguém lê uma obra do Nelson Mandela. Imaginem, neste momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, as pessoas resolverem ler novamente aquele discurso do Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho, né? I have a dream, que ficou famoso. Com certeza absoluta, neste momento pelo qual o mundo passa, as pessoas vão entender ou vão interagir com aquele discurso do Martin Luther King de uma outra forma. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma verdadeira onda de protestos, né, contra o racismo. E é uma onda internacional, mundial. Então é óbvio que esse discurso do Martin Luther King ele vai ter um efeito muito, muito mais intenso se nós estivermos lendo aquele discurso hoje. E se for uma pessoa de cor negra, o efeito será ainda mais forte. Se for uma pessoa de cor negra, que já tenha sofrido algum ato discriminatório por racismo, vai ser ainda mais intenso. Então, por exemplo, é por isso que, às vezes, alguém ouve uma música e chora. Outra pessoa ouve a mesma música e ri. Outra pessoa ouve a mesma música e não tem reação nenhuma. Certo? Vocês entenderam isso? Alô? Oi, professor, entendemos sim. Entenderam? É mais ou menos por isso, é mais ou menos por causa disso que nós temos preferências literárias diferentes. Então tem gente que é mais lírico, então gosta mais de poesias, né, com declamações de amor, certo? Tem gente que gosta mais de suspense. Então essas emoções elas foram, né, de certa forma, explicadas pelo Jaus, que as pessoas algumas chamam de Jaus, que foi o principal estudioso da teoria da recepção. Então o nosso estudo dessa semana tem como base essa estética da recepção, tá? E aí o que eu estou pedindo que vocês façam? Que vocês escolham uma obra literária, pode ser um livro, uma música, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura. Quero que vocês expliquem, né? Quero que vocês digam que obra é essa, porque eu não sei, né? Então, vocês precisam dizer qual foi a obra que vocês escolheram. Aí vocês vão dizer o que essa obra significou para vocês. Quer dizer, qual foi o significado que ela teve quando vocês a leram. Certo? Então, isso é como se vocês fossem fazer mais ou menos um resumo personalizado da obra, porque vocês vão dizer que obra é, tá? Vão dizer qual foi o efeito que ela provocou em vocês e vão atualizar essa obra, quer dizer, vão escolher um personagem ou o próprio contexto, né, a própria trama, e vão dizer, olha, hoje nós poderíamos associar isso com tal coisa, tal coisa, por causa disso, disso e disso. Essa é a nossa atividade, tá? Por que eu estou dizendo que ela é mais fácil? Porque nós vamos fazer uma coisa individualizada, certo? Porque cada um vai ter a sua obra. E cada um vai ter esse sentido da obra de maneira diferente. Ok?
Isso é o que nós chamamos de releitura da obra. Então, você está trazendo a obra para a sua atividade, para o seu momento de vida. Pode falar, Diogo. Pois é, professor. Minha dúvida é a seguinte. Eu estou pensando em fazer essa atividade com base no conto O Alienista, do Sim, Machado de Assis. sim. Eu estou querendo relacionar com a questão da ciência nos dias de hoje e, por exemplo, em tempos de pandemia, como o governo lida com o que a medicina diz, por exemplo, sobre o vírus. Certo, Se esse governo segue a ciência a risco, entendeu? certo. E só que assim, o senhor está falando também que a gente tem que dizer o que a gente sente na leitura. Como eu faria isso? Mas veja bem, você vai dizer o que você sente com a leitura no momento em que você está lendo, tá? Então, é nesse Uhum. momento. O que é que você sente com a leitura? Que a ciência é importante, que estudar a ciência, que fazer testes, né? Que buscar soluções para problemas é importante. Então, como foi que isso bateu em você? Isso te emocionou? Isso te deixou mais forte, mais fraco? No momento em que você está vivendo, que é